Hoje temos o prazer de receber aqui a doutora Cristina Anton, que é ex-aluna, ex-residente, preceptora, pós-graduanda, quase tudo, né, Cris? E é assistente do setor de ginecologia oncológica. E vai nos trazer um tema muito interessante que surgiu de uma ideia da própria Cristina, junto com o professor Jesus e nós. O professor Jesus, infelizmente, ele está bem, mas ele ia fazer um procedimento cirúrgico em uma paciente muito ligada à família dele, amiga, e não conseguiu mudar o horário cirúrgico de hoje, nem para mais tarde. Então, por isso que ele não está aqui presente hoje. Tá bom? Cris vai nos falar sobre massas anexiais do diagnóstico à cirurgia. Fique à vontade, viu? Está funcionando aqui? Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Jesus e ao professor Baracá, que fizeram esse convite para a gente falar sobre o assunto, que é um assunto bastante rotineiro. A gente vê isso na prática clínica bastante, né? As massas anexiais são frequentes no atendimento ambulatorial, no atendimento dos consultórios. Então, na pré-menopausa, a gente tem relatos na literatura aí de 8 a 35% das queixas que aparecem, sendo que os endometriomas são as massas anexiais mais comuns encontradas. E na pré-menopausa, a gente tem também um volume significativo de presença de massas anexiais nos atendimentos de 3 a 17%. E o que é mais preocupante, que a gente deve sempre prestar muita atenção em relação ao câncer de ovário, né? O carcinoma seroso de ovário, que é o que popularmente a gente chama de câncer, porque é o tumor mais frequente que a gente encontra, né, em relação aos tumores malignos. Ele, então, perfaz aí, entre as massas anexiais na pós-menopausa, 13,6%. Ele é lento, assim, de passar mesmo? Aqui. É muita tecnologia. Então, na nossa prática clínica, em relação às massas anexiais, o mais frequente a gente encontrar massas anexiais ligadas a questões fisiológicas. Então, os cistos funcionais, cistos de corpo lúteo, cistos hemorrágicos, né? A gente também tem os cistos benignos, que são bastante frequentes, são muito mais frequentes, então, do que os tumores malignos. E vou falar um pouco para vocês sobre os tipos histológicos. Ter um conhecimento um pouco de quais são os tipos histológicos que a gente tem relacionados aos tumores ovarianos é importante, porque muda desde o diagnóstico, nos exames que a gente vai solicitar e também na abordagem do tratamento, na abordagem cirúrgica. Então, aqui no ovário, a grande questão das massas anexiais é que a gente tem realmente muitos tipos histológicos, né? A gente tem os tumores epiteliais, não é que o ovário não tem epitélio, não são, é que eles são tumores epiteliais que ficam no ovário, né? A gente tem os tumores, então, do cordão sexual e estroma, e os tumores, então, derivados das células germinativas. Os tumores ovarianos mais frequentes, com certeza, são os tumores epiteliais. Morreu. Tá pra cá. Aqui. Isso aqui não sai? Ressuscitou. Tá difícil hoje essa tecnologia. Bom, no ICESP, no nosso levantamento, acho que ele pulou um slide, viu? Aqui. Então, na literatura, a gente encontra que os tumores benignos epiteliais mais frequentes são os cistoadenomas serosos, que perfazem em torno de 11,2%, e os cistoadenomas mucinosos, que podem atingir grandes volumes. Então, a gente fala que tamanho não é documento para tumor de ovário, porque os tumores maiores, que são esses cistoadenomas mucinosos, a maioria deles são benignos, né? Mas, aqui no ICESP, a gente tem um cenário um pouco diferente, provavelmente pelas características de encaminhamento dessas pacientes. Os teratomas, eles normalmente têm
componentes sólidos dentro, e isso deve assustar até um pouco os ginecologistas que encaminham esses tumores e acabam achando que isso é um tumor maligno, né? E acabam encaminhando para a gente. Então, o que a gente tem com maior frequência de atendimento entre os tumores benignos são realmente esses teratomas, tá? Beleza? Beleza. Esse aqui é para ir para frente. Desculpa, eu estou meio atrapalhada com esse negócio aqui. Além dos tumores benignos, a gente tem outros tumores epiteliais. Um outro grupo de tumores epiteliais são os tumores borderline. Eles, com imagem, macroscopicamente, eles têm características bastante interessantes. Então, quando a gente vê uma imagem de ultrassom com os tumores borderline, principalmente os serosos, eles têm essa característica de formar como se fosse uma árvore, né, dentro dos tumores. E a gente vê isso quando a gente abre o tumor, que tem essa característica como se fosse, então, uma árvorezinha, parece um sagu. Então, quando a gente vê esse tipo de tumor, os patologistas já brincam comigo que eu não precisa mais pedir exame de congelação, porque macroscopicamente eu já sei quase todos os tipos histológicos. Isso é importante para a gente ter essa vivência, inclusive para saber com o que a gente está lidando, né? E além dos borderline e ele não está rodando, vai rodar. Além dos tumores benignos e borderlines, a gente tem os tumores malignos, que normalmente, a grande maioria das vezes, a gente vai encontrar com sinais de carcinomatose, porque o carcinoma seroso de ovário, ele é um tumor que dá muito pouco sintoma. Para alguém achar um tumor seroso, um carcinoma seroso de ovário em estadios iniciais, é praticamente ganhar na loteria, é muito difícil. Como ele está exposto na cavidade peritoneal, o líquido peritoneal ele ele segue um movimento das alças intestinais, então um movimento no sentido horário, e leva então essas lesões que estão na cavidade pélvica já para toda a cavidade abdominal, no diafragma direito, diafragma esquerdo. Aí a gente tem um outro grupo também, que são os tumores de célula germinativa, sendo que os que a gente mais conhece, os benignos, que a gente mais atende, são os teratomas, né? Então, aqui um exemplo de um teratoma. Então, a gente pode ter qualquer um dos 3 folhetos embrionários, de origem dos 3 folhetos embrionários, e o mais comum a gente encontrar aí gordura, cabelo, mas pode ter dente, tecido hepático, tecido tiroidiano, entre outros tecidos. E aí, entre os tumores malignos, o que a gente encontra mais frequentemente são os digerminomas, né? E eles podem ser originados de células genéticas, que a gente encontra, pode ver células ali de ovários, de gônadas digenéticas, que são aqueles ovários que são bem primitivos, né? E o marcador tumoral associado a esse tipo de tumor é o DHL, o beta-HCG e a alfa-fetoproteína. Eu queria chamar a atenção que a gente recebe muito lá no ICESP pacientes, eu já dei uma aula de marcadores tumorais aqui, pacientes às vezes de 60 anos com ticado, todos esses marcadores tumorais. A gente sabe que esse tipo de tumor, desse tumor, ele vai ser encontrado nas crianças na fase jovem da mulher. A gente não encontra esses tumores na fase mais avançada, né, em idosas, em mulheres acima de 40 anos. É muito difícil você achar esse tipo de tumor. Então, isso gera um gasto público, gera um gasto para convênios. Então, não se deve pedir esses marcadores tumorais nessas faixas etárias mais velhas. Então, sempre quando eu falo isso muito para os residentes e para os internos, que quando a gente pede um exame, a gente tem que saber o que a gente quer com aquele exame, tá? Então, não adianta fazer tique em todas aquelas abinhas lá de marcadores tumorais, porque alguém vai pagar essa conta, seja a gente no sistema público, seja o paciente no plano de saúde. A gente vê aí clínicas que pedem um monte de exames. A gente está tendo uma briga enorme dos convênios, tendo que preencher relatório do Bradesco falando por que pede colesterol com 40 anos. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Sempre quando você pede um exame, isso vai trazer alguma informação útil? Isso vai ter algum impacto para o paciente? E é muito importante a gente ensinar os alunos, né, e ter esse hábito de sempre pensar nisso.
porque senão a gente começa a gerar muitos gastos desnecessários. Então, o meu sonho é não ver chegando mais no ICESP pacientes de 60 anos com solicitação desse tipo de marcador. Eu até brinco assim, a senhora de 60 anos deve estar grávida, por isso que pediram beta-HCG, né? E aí a gente tem também os tumores do cordão sexual e estroma. Então, mais frequentemente, a gente encontra tumores que vão causar alguma característica por excesso de algum hormônio, né? Então, sejam os hormônios androgênicos, sejam os estrogênios. Então, o que é bastante interessante, que todo mundo acha super legal e quer ver, são os tumores, por exemplo, do sertolilide, que provocam aumento de pilificação, queda de cabelo, alteração da voz. São tumores raros, mas são tumores que chamam muita atenção e normalmente o paciente fala, olha, eu estou ficando estranha, tá? Estou me modificando muito, né? E aí acaba procurando auxílio. O tumor maligno do cordão sexual estroma mais comum são os tumores da granulosa. A gente tem um volume relativamente grande de tumores de células da granulosa. O Giovanni Miglino, que segue todos esses casos de tumores não epiteliais, a gente tem um banco grande sobre esse tipo de tumor. Para os ginecos em geral parece ser um tumor raro, mas a gente, como vira centro de referência, a gente atende vários tumores das células da granulosa. Lembrar que pacientes que tenham sangramentos anormais e tenham uma massa anexial, a gente pode estar falando realmente de um tumor de células da granulosa, né? É mais comum o paciente ir buscar a gente por alterações de sangramentos anormais, aí a gente diagnostica lá uma hiperplasia, um adenocarcinoma de endométrio, e aí, secundariamente, diagnostica esse tipo de tumor. O marcador relacionado aos tumores da célula da granulosa, a inibina B, o problema é que é muito pouco disponível. Aqui no HC mesmo, a gente não consegue, fica por anos a fio sem juntar, porque eles têm que juntar um pool de exames para utilizar aquele kit. Então, realmente é um marcador que a gente não consegue utilizar na prática clínica. Tá? E a gente tem que lembrar, sempre quando a gente fala de tumores ovarianos, em relação aos tumores secundários, tá? Então, quem seriam os tumores que a gente pensaria nos tumores secundários? Ou a paciente com, por exemplo, que já tenha um câncer de mama, porque os dois sítios principais são o trato gastrointestinal e a mama, né? Então, pacientes que tenham câncer de mama, pacientes que tenham, por exemplo, algum sintoma do trato gastrointestinal, e a gente tem que lembrar isso. Existe um tumor que é relativamente frequente nesses metastáticos, que são os tumores de apêndice, né? Que a gente também tem que lembrar quando a gente está pensando nesses tumores. Os tumores que são suspeitos que são acometidos secundariamente, sempre quando a gente tem tumores bilaterais, a gente deve pensar também nesse tipo de situação, né? Que a gente tem essas pacientes, principalmente as pacientes ali na fase jovem, adulto, né, que a gente aumenta a taxa de tumores do trato gastrointestinal, e ali para perto de 50, que também é outro pico desse tipo de tumor. Bom, e aí como a gente faz para diferenciar o que são essas massas anexiais, né? Então, vários algoritmos já foram estudados, várias tentativas, existe esse grupo da IOTA que estuda profundamente essa questão de imagens relacionadas a massas anexiais, e eles tentam por muitos anos fazerem vários algoritmos tentando predizer se essa lesão é benigna ou maligna. E para que a gente faz isso? Na verdade, para selecionar aonde essa paciente vai ser tratada, se ela pode ser tratada, então, em serviços gerais, ou se ela merece um atendimento mais especializado num serviço terciário. Basicamente, é por isso que a gente faz essa diferenciação. Então, ali na década de 90, a gente teve o índice de risco de malignidade, né, em que classificava de baixo a alto risco para malignidade. Mais para frente, nos anos 2000, a gente teve, porque existia muita diferença entre as avaliações interobservadores, acrescentar, além do CA125, um novo marcador que era o HE4, criando esse algoritmo Roma.
mas também a gente não tem muito disponível, acho que o que eu saiba, acho que tem no Fleury só, não tem em outros lugares. E a gente testou aqui no serviço realmente a comparação entre esses diversos métodos, que também não teve grande diferença entre esses métodos, mas o índice de risco de malignidade tinha uma sensibilidade maior nessa identificação, né? E mais para frente, o grupo da IOTA também tinha um aplicativo que você jogava algumas características tentando fazer. Nesse grupo da IOTA, que foi o modelo ADNEX, a gente conseguia saber em porcentagens até qual era a probabilidade de tumor ser metastático, benigno, maligno, fisiológico. Era bastante interessante. Mas mais recentemente, o que a gente tem mais utilizado é a classificação ORATS, tá? Primeiro, a gente teve uma classificação como o BIRATS da mama, o TIRATS da tireoide e assim por diante. A gente teve, então, essa classificação ultrassonográfica, tá? E porque o ultrassom é o exame mais disponível que a gente tem, é o exame que primeiramente a gente vai usar em qualquer situação nessa avaliação de massas anexiais. E quando a gente tem, então, uma dúvida diagnóstica com ultrassom, a gente pode utilizar, então, a ressonância, que se torna um pouco mais preciso, ela traz um pouco mais de informações sobre essa massa anexial, tá? Do que a gente realmente é suspeito. Então, por exemplo, os teratomas, que eventualmente tinham um componente sólido e que entravam como fatores de risco nas outras classificações, aqui o radiologista consegue dizer quase o tipo histológico, é um teratoma, né? Então, isso facilitou bastante para a gente fazer essa diferenciação. E como que deve ser a abordagem de uma massa anexial, né? A gente tem que sempre tomar alguns cuidados. Você passa aqui o vídeo para mim, por favor? Na abordagem de massas anexiais. Ele pode ser feito, a maioria dessas abordagens são feitas por via laparoscópica, mas é muito importante que se inventarie toda a cavidade. Toda vez que você opera qualquer coisa, no meu entender, você tem que fazer um bom inventário da cavidade e não adianta só ir lá olhar, ver se tem carcinomatose, ver se tem alguma lesão, tá? A gente tem que descrever isso, tá? É um hábito que os médicos em geral não têm, descrever, mas é muito importante para a próxima pessoa que for ler ou um especialista ter essa noção. Coleta do líquido peritoneal também é muito importante. A gente discutiu outro dia que a gente está vendo o protocolo de abordagem do câncer de ovário, a gente não entrou ainda muito numa conclusão de qual o volume. Os patologistas querem 200 ml, a gente sempre achou isso demais, mas a gente ainda não chegou ainda nessa conclusão. Outro cuidado é ter, por exemplo, quando você faz uma oforoplastia, que muitas pacientes jovens têm essa lesão, é ter muito cuidado, né, de não ter rompimento dessa tumoração, né? E tirarem bags. Aqui a gente sabe que todo mundo usa alguma luva, alguma coisa, porque a gente não tem disponível. O ideal seria você ter um dispositivo próprio para retirar essa massa anexial, para evitar que você tenha disseminação na cavidade. Então, isso é para todos nós ginecologistas que abordamos massas anexiais, porque o diagnóstico definitivo ele só vai ser feito realmente pela histologia. Então, a gente muitas vezes está lidando com massas anexiais e não sabe realmente se aquilo lá é benigno ou maligno. Então, numa paciente jovem, por exemplo, em que a gente tem muitos tumores borderline, por exemplo, essa questão de você inventariar muito bem a cavidade, descrever, colher a citologia oncótica que faz parte do estadiamento do câncer de ovário, né? Um tumor, se tem uma citologia positiva, ele muda de um A para um C1, né? Então, você tem um impacto prognóstico também, tá? Descrever tudo isso e fazer tomar esses cuidados oncológicos é extremamente importante, tá? Dá para passar? Então, acho que ele vai ficar passando o vídeo, passa direto. Tá. Mesmo na cirurgia aberta, a gente também tem que ter esse cuidado, né, de não ter o rompimento dessa cápsula. Aqui a gente até tomou bastante cuidado, além de ir tirando, né, o tumor, a gente inclusive protegeu a cavidade aqui para não ter nenhum acidente de ter extravasamento aqui dessa lesão, né? Então, lembrando que a gente pode ter uma mudança no estadiamento, tá? Em mudança no prognóstico se a gente não tomar esses cuidados. E aí,
com essa descrição bem feita, inventário da cavidade, essa paciente provavelmente não vai precisar voltar, talvez, para uma outra cirurgia. Então, se todos tiverem esses cuidados de relato, de colher a citologia, provavelmente essa paciente não precisa voltar. Para o serviço público, isso gera muitos gastos, inclusive voltar essa paciente para uma cirurgia, e você expõe também paciente riscos anestésicos, por mais que seja jovem e tal, a gente tem essa problemática envolvida. Né? E aí o exame de congelação, muitas pessoas vêm me perguntar sobre o exame de congelação. Um tempo atrás eu escutei um assistente da obstetrícia que veio me falar: você sabe que operaram uma paciente minha lá em Londrina e você acredita, ela tinha 22 anos e não fizeram exame de congelação? Eu falei, ainda bem que não fizeram, né? Por quê? Como a gente tem muitos tipos histológicos, né? Identificar realmente qual é o tipo histológico no exame de congelação é muito difícil. E aí, às vezes, você pode tomar uma conduta precipitada e, por exemplo, ter problemas, você vai tirar o útero, o outro ovário dessa paciente, ter condutas inadequadas para tumores que eventualmente podem ser benignos na parafina. E a gente tem essa dificuldade técnica. Então, eu trouxe um pouco, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver um exame de congelação. Eu sempre levo todos os residentes internos para ver, para eles realmente terem noção da dificuldade técnica e do tempo que isso leva para ser feito, né? Para entender por que nessas pacientes muito jovens a gente nem deve pedir exame de congelação, porque existe essa variação muito grande de tipos histológicos e ter um carcinoma seroso de alto grau, por exemplo, que seria a situação mais grave, é quase impossível nessa faixa etária aí da MENAC, né? Você passa aqui? Aí. Então, a gente vai cortar na área mais suspeita, né? E aí é colocado lá no criótomo, então é congelada a pecinha, tem uns parafusos em que se coloca o fragmento, né? Esse fragmento congela num gel, aí é colocado, então, esse parafuso preso na máquina e são cortados fragmentos muito finos. Primeiro, aqui a gente seleciona a área mais suspeita, né, do tumor. O patologista vai pegar a área que ele acha que está com mais área sólida ou que tem uma área suspeita mesmo. Aí um pouquinho... Tava rodando. Colocando. Esse pino eles colocam para aumentar a velocidade de congelamento, tá? Porque o metal ele conduz mais o frio, então ele ajuda a congelar mais rápido, tá? E aí a gente desbasta um pouco essa peça, né? Para tentar tirar no meio do fragmento uma amostra melhor. Eles conseguem medir a espessura do que eles vão cortar, né? Então a gente consegue ver o fragmento lá dentro da peça. É um trabalho bem minucioso, porque você não pode rasgar essa película na lâmina, né? E aí vão ser confeccionadas as lâminas e retirado então 2 fragmentos na lâmina. Essa lâmina então é corada em hematoxicilina e eosina, passada então ali no álcool e depois no xilol. E aí o patologista vai ver. Então esse processo demora pelo menos 20 minutos, isso se você tiver o primeiro da fila, né? Então tem um tempo, porque normalmente o cirurgião fica lá na sala e fala, por que está demorando, né? Então é um processo trabalhoso para se identificar, para se preparar a peça, analisar, tudo isso leva um tempo mesmo, tá? Eu tinha um outro vídeo aqui, ele acabou... Não. É que era mais rapidinho que eu tinha editado já. Pode. Só mostra a foto final. Aí então é feito a lâmina, ela sai com 2 fragmentos. Então você imagina definir a vida de uma moça de 25 anos com 2 fragmentos, né? Então isso é muito complicado. Então nessas pacientes jovens a gente não deve fazer o exame de congelação e esperar então para um segundo momento ter esse diagnóstico definitivo e, se necessário, voltar. Talvez, se o cirurgião tenha tomado todos esses cuidados que eu falei antes, essa paciente não precise voltar, a depender do tipo histológico. Tá? Eu vou falar um pouco especificamente do câncer de ovário. Então, o câncer de ovário é o 7º câncer mais comum entre as mulheres,
ele não é tão frequente, mas a grande problemática dele está relacionada à mortalidade. A mortalidade é muito alta, tá? E quais são os fatores de risco para os carcinomas serosos, que basicamente a gente chama de câncer de ovário, né? Então, o principal a gente tem a relação com as mutações genéticas. A gente sabe que a obesidade também é um fator de risco e isso vem crescendo absurdamente. É um assunto que a gente precisa discutir bastante, né? A gente está tendo aumento dos cânceres de endométrio, aumento dos cânceres de mama, aumento dos cânceres de ovário relacionados a isso. E outra questão, outro fator de risco muito importante é a endometriose. A gente vê as mulheres engravidando cada vez mais tarde, um maior número de mulheres tendo endometriose, né? E então isso é uma questão bastante preocupante. Eu não sei se todos sabem, mas a endometriose ela é fator de risco inclusive para carcinoma seroso de ovário, e não só células claras e endometrioides. Só nesse ano, a doutora Filomena já me liberou 2 casos no consultório de carcinomas serosos derivados de focos de endometriose. Imagina, no meu consultório, isso que é um pool super pequeno, 2 casos, isso já é bastante coisa. Quais seriam os fatores protetores? Então, o uso de anticoncepcional, aí pelo menos 10 anos, a salpingectomia, que a gente fala várias vezes aqui, né, professor, na reunião, da salpingectomia oportuna, e a questão da atividade física, provavelmente tem relação aí também com a questão da obesidade. Então, o remédio mais frequente que a gente tem prescrito no consultório é a atividade física, né? O que é muito importante a gente observar que 22% dos carcinomas de alto grau, desses cirosos, têm mutação germinativa. Então, é quase mandatório, quando a gente encontra uma paciente com carcinoma seroso de alto grau, fazer a pesquisa germinativa, tá? Porque é muito, muito frequente. E aí a gente vai evitar também que os familiares, né, orientar esses familiares em relação a essas mutações genéticas, né? Então, em relação à síndrome de mama câncer ovário, a gente sabe que o risco cumulativo do BRCA1 ao longo da vida de ter o carcinoma de ovário é em torno de 44%, e do BRCA2 é um pouco mais baixo, 17%. E nessa população de judeus ashkenazi, ela é muito, esse risco é muito alto. Então, se a gente está atendendo esse tipo de paciente, a gente deve prestar bastante atenção. E outra coisa bastante interessante, que a gente escuta muito, principalmente quem tem câncer de mama, fala assim, mas eu não tenho ninguém na família com câncer de mama, né? E a gente sabe que no câncer de mama tem muita questão dos fatores ambientais, né? Obesidade, tabagismo, inatividade física, mas muitas vezes não existe nenhum histórico familiar relacionado a essa mutação, tá? E é muito alto isso. Então é importante pesquisar. A síndrome de Lynch também está associada ao câncer de ovário, em menor frequência, né? Mas também é um grupo de pacientes que a gente deve pensar, principalmente naquelas pacientes que têm, por exemplo, carcinomas de endométrio muito jovens, né? Às vezes a gente já atendeu aí pacientes de 27 anos com câncer de endométrio, aí a gente quer fazer uma cirurgia conservadora, a gente tem que lembrar que elas podem ter câncer de ovário. Então, pacientes com suspeita de Lynch, deve-se pensar muito bem se a gente vai fazer uma cirurgia conservadora para o ovário ou não, tá? E outra coisa interessante, que mudou muito a abordagem de salpingoforectomia profilática das pacientes mutadas, foi esse estudo que saiu no JAMA em 2017, mostrando que existe uma diferença entre as duas mutações genéticas em relação à idade de acometimento. Então, a gente pegava todas as pacientes com BRCA mutado, seja 1 ou 2, com 35 anos e fazia salpingoforectomia. Hoje em dia, a gente já discute que, por exemplo, as mutadas com BRCA2, a incidência de acometimento de câncer acontece muito mais para frente. Então, a gente poderia deixar esses pacientes até 45 anos com seus ovários, o que tem um impacto gigante aqui, tem um monte de gente da endócrino mesmo, né, em relação à manutenção dos ovários por mais tempo, tá? E aqui a endometriose que eu estava falando, né? Então, esse é um assunto que a gente precisa prestar muita atenção. A gente tem como a gente vira um centro de referência, a gente vê muita endometriose relacionada ao câncer e a gente fica um pouco desesperado quando tem uma paciente com endometriose, né? A gente vê nesse trabalho, ele diferenciou entre os tipos, né? E também os tipos de endometriose e os tipos de carcinoma associados.
E a gente vê, por exemplo, em relação aos carcinomas do tipo 1, que são os endometrióides, células claras, que existe um risco de 19 vezes maior em pacientes que têm endometriose profunda, tá? Ou endometriomas. Então, isso é um fator que a gente precisa prestar bastante atenção nos dias de hoje, como fatores de risco. A origem do carcinoma seroso de ovário, ela vem mudando ao longo dos anos. Ainda a teoria mais aceita, existem novas teorias a respeito disso, é que existe então uma mutação do P53 nas fímbrias, nas tubas, por isso da salpingectomia profilática, e que essas células então desenvolveriam como se fossem células pré-malignas e se esfoliariam então em cima da área onde houve ovulação, cistos de inclusão e por ação de radicais livres, você começaria o processo da carcinogênese, né? Existem outras teorias em que essas células, essas lesões precursoras não cairiam exclusivamente em cima do ovário, mas na própria cavidade peritoneal. Eu sempre dou um exemplo da Hebe Camargo, que parece que ela tinha uma esterectomia prévia com salpingoforé e depois desenvolveu um carcinoma peritoneal. Provavelmente, o que aconteceu foi isso, né? Você tinha lesões precursoras que caíram na cavidade e aí, isso ao longo do tempo, seguiu o processo da carcinogênese, tá? Em relação ao rastreamento, até a data de hoje é 7, né? 7 de maio de 2025, eu posso afirmar categoricamente que não existe nenhum método de rastreamento de câncer de ovário. Então, o que a gente vê muito nos consultórios é gente pedindo a rodo CA125, CA15-3, CA72-4, que muita gente não sabe nem marcador do que é, tá? Pedindo como um método de rastreamento de câncer de ovário. Isso é má prática. Por quê? Porque a gente sabe que pode alterar por diversas condições clínicas benignas, fisiológicas e outros tipos de câncer, tá? E 50% dos casos iniciais de carcinomas serosos não expressam, ou seja, você está falando para o paciente que ele não tem câncer, porque o CA125, só que ele pode ter um câncer inicial, tá? Isso aconteceu com uma paciente minha que falou, mas eu fiz em janeiro o exame do CA125 e estava negativo. Eu falei, pois alguém não deveria ter pedido esse exame para você, né? Ou pedindo outra paciente que foi tratada conservadoramente, que era muito jovem, um carcinoma endometrióide de ovário, um clínico pediu CA125 e ela estava, daí eu perguntei, qual é a data que você colheu? Ela falou tal. Eu falei, qual a data que você menstruou? Ela falou tal. Eu falei, colhe daqui a 15 dias que você vai curar, né? E dito e feito, porque no começo da menstruação você tem um aumento do CA125. Então, além de não pedir, você tem que saber o que pode alterar esses marcadores, né? Então, situações benignas ou mesmo aqui essas situações fisiológicas podem alterar o marcador. Então, eu tento disseminar essa informação porque a gente tem gastos, esses marcadores saem realmente muito caro, tá? E isso sai do bolso de alguém. Então, são exames desnecessários que geram procedimentos cirúrgicos desnecessários, exames desnecessários, porque começa a fazer ressonância, tomo. Eu sou um próprio exemplo disso, tá? Porque quando eu fazia a dissertação de mestrado, eu fui dosar meu CA125. E aí, o que aconteceu? Veio aumentado. Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí eu colhi 15 dias depois, estava mais aumentado ainda. E aí eu falei, pronto, tô com câncer. Aí a gente foi para Praga, eu já marquei a cirurgia de lá. Falei, vamos fazer uma laparoscopia, porque eu tinha feito tomo, ressonância, não tinha nada. Falei, é um tumor inicial escondido. Mandei o professor, eu falei assim, professor e Alexandre, vão lá, compareçam tal dia que vai ser minha cirurgia. Eles me operaram e era um microfoco de endometriose, tá? Então, eu mesma já fui vítima da minha própria burrice, né, da ignorância de fazer isso, tá? E aí, em relação ao rastreamento na população geral, então, como eu falei, vários órgãos já não recomendam, então, fazer esse rastreamento, tá? E nas populações de alto risco, como as pacientes que são mutadas, isso muda um pouco para cada região, tá? Então, tem gente que faz CA125 ultrassom 2 vezes por ano, tem gente que usa uma série de outros marcadores tumorais, que também é alto risco para fazer essa checagem. Então, a gente não tem um padrão nesse rastreamento na população especificamente de alto risco, tá?
Em relação ao tratamento do câncer de ovário, o objetivo é sempre chegar ao que a gente chama de citorredução completa, tá? Ou seja, retirar todo e qualquer tumor visível. Nem sempre isso é possível, né? Às vezes a gente precisa prescindir de uma quimioterapia neoadjuvante para reduzir a carga tumoral e aí ter condições realmente de fazer essa citorredução completa. Então, existem estudos que mostram que não existe diferença, né, de se fazer a cirurgia primeiro ou fazer a citorredução pós-quimioterapia. Mas, o que acontece? Quando a gente faz a citorredução antes da quimioterapia, a gente gera muito mais complicação, tá? A gente tende a ter muito mais complicações do que na citorredução que a gente chama de primária, tá? Outra questão também bastante discutida nos últimos anos é a questão da linfadenectomia, não só para o câncer de ovário, mas para vários outros tipos de câncer. Na mama a gente também tem discussão sobre isso, tá? Então, o princípio do estadiamento, quando a gente tem uma massa anexial única, que aparentemente não tem lesão na carcinomatose, lesões em outros órgãos, a gente faria parte desse estadiamento a linfadenectomia sistemática, tá? A gente, no nosso grupo, inclusive, está discutindo que a gente está montando um novo protocolo de atendimento e a gente, inclusive, já está mudando essa questão de fazer para todos os tipos histológicos. Então, já que a linfadenectomia não tem um papel terapêutico e sim no estadiamento, a gente já vai selecionar quais são as pacientes que vão ser submetidas. Então, no nosso novo protocolo, por exemplo, paciente com carcinoma seroso de ovário, ela vai ganhar quimioterapia de qualquer jeito. Então, essa paciente não precisa passar por um procedimento que é de alta morbidade, né, que tem um risco, tem uma curva de aprendizado grande para fazer isso, tá? Então, essa paciente não receberia. Mas, por exemplo, uma paciente com tumores de células claras, que se for um A, talvez não ganhe quimioterapia, ou um endometriose G3, que talvez não ganhe terapia, essa paciente sim deve ser candidata à linfadenectomia. Então, são muitos detalhes que a gente vem selecionando cada vez mais o tipo de paciente que vai ser submetido a esse tipo de tratamento, tá? E outra coisa que sempre se discutiu muito é fazer a linfadenectomia na paciente que já tem carcinomatose. Vale a pena fazer isso? Então, um estudo muito importante que saiu nos últimos anos, que foi o trial do Lion, comparou exatamente essa questão de ter que fazer a linfadenectomia se atingisse a citorredução completa ou não. E esse estudo já mostrou que a gente inferia que realmente não faz diferença você tirar esses linfonodos, tá? Porque eles não têm papel de tratamento, eles só trazem mais morbidade, tá? Então, mais transfusão de sangue, mais necessidade de UTI. Então, hoje em dia a gente só vai tirar aquele linfonodo que for bulk, aquele linfonodo que realmente está aumentado e que faça parte da citorredução, tá? Então, a gente não tira mais, não faz mais linfadenectomia nesses casos, tá? Então, as grandes mudanças em relação ao tratamento do câncer de ovário, muito em relação a essa questão da linfadenectomia e a questão também de quando se faz a cirurgia, se é pré-QT, pós-QT. Inclusive, tem boatos de um trial que está correndo que realmente essa citorredução primária talvez seja abandonada, né? Isso não foi publicado ainda, mas a gente tem alguns contatos falando sobre isso, né? Então, a gente vai cada vez mais, acho que em todos os casos de câncer, a gente está enxugando e fazendo cada vez mais cirurgia, menos cirurgia. Daqui a pouco só vai sobrar para os clínicos ainda trabalho, né? Eu agradeço pelo convite para falar sobre esse assunto. Espero que tenham relembrado algumas coisas em relação a esse assunto. Parabéns, Cristina, pela excelente apresentação. Trouxe uma visão global sobre o problema dos tumores, das massas anexiais, os marcadores, reforçando mais uma vez o custo-benefício, o custo-malefício, né, talvez. E outros aspectos que eu vou deixar para... Vou pedir para a Malu primeiro fazer um comentário, Malu. Depois o Nilo Bosini. Muito obrigado.
Cristina, parabéns pela apresentação. Acho que muito importante para o ginecologista geral ter, toda vez que a gente tem um diagnóstico radiológico de uma massa ovariana, tem um estresse tanto do ginecologista quanto da paciente. Acho que esse momento de o que eu tenho, né? Ele é muito delicado e eu acho que nós temos que ter muita segurança de saber que, muitas vezes, fazer essa abordagem em 2 tempos é seguro para todo mundo, tanto para o ginecologista quanto para o paciente, desde que a gente siga princípios oncológicos no seu procedimento cirúrgico. Então, isso acho que é uma mensagem muito importante para todos nós. Não tem problema nenhum a gente falar para a sua paciente: eu vou fazer o seu tratamento em 2 etapas. Nós vamos fazer primeiro a abordagem da sua massa ovariana e depois nós vamos ver o que é isso. É algo benigno? Eu posso parar por aqui? Não. É uma doença maligna? O que nós vamos fazer? Então, esses 2 passos, ele não leva você a ser um profissional desqualificado. Eu acredito que isso sim traz segurança para todo mundo, tanto para a sua paciente quanto para você como médico. Então, eu gostei muito da sua aula e eu acho que todos nós vamos levar alguma mensagem para o nosso dia a dia e trazer mais segurança para a nossa prática diária. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Nilo. Ele já está. Bom, parabéns pela sua aula e você sabe que eu sou um fã incondicional de vocês. Me sinto honrada com esse comentário. Tá bom. Vamos acreditar em tudo. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Você já falou na aula, mas a paciente vai no seu consultório e vim aqui porque eu estou com cisto de ovário. Ela fez um ultrassom ali e tal, fora de época que tinha que fazer até, e estou com cisto de ovário. Muito bem, isso é um problema sério, porque você aí faz um exame ginecológico, vê que não tem absolutamente nada condizente com aquilo. Ela fica sofrendo dessa mesma forma. Nessa situação, você faria mais alguma coisa ou seria incisivo com a palavra vai cuidar da sua vida que você está bem? Essa é uma pergunta. A outra dúvida é assim, hoje não tenho mais esses casos de câncer de ovário, que a minha vida foi mudando, vai mudando, e a gente tem notícias assim dessas pacientes de casos terríveis, né, que vieram piorando e chega um ponto de fazer a decorticação de todo o material em volta do abdômen, essas coisas. O que você olha nisso? Se é um momento, é sempre bem visto isso, não é bem visto? Entendeu? Essa segunda pergunta é mais difícil, mas... Entendeu o que eu quero dizer? É a peritonectomia. Então, vou responder de trás para frente. Então, hoje em dia, o preconizado no tratamento do câncer de ovário não é fazer a peritonectomia completa. A gente tira onde existe doença. O peritônio são é preservado. A gente não deve tirar todo o peritônio, tá? Então, a gente vai tirar as áreas que são doentes, tá? Então, existia esse conceito mais antigo, realmente, em que se tirava realmente até inclusive o peritônio são, mas isso não se faz mais hoje em dia. A gente tira realmente só áreas doentes, áreas que estão visivelmente comprometidas. Eu até brinco com os pacientes para deixar numa forma leiga de entender, a gente vem com a faxina grossa e a quimioterapia vem com a faxina fina, né? Então, para realmente tirar essas lesões, mas não se deve tirar essas áreas sãs, por quê? Porque isso gera um processo inflamatório muito grande. A paciente, é muito comum as pacientes saírem chocadas numa cirurgia dessa, tá? Quanto mais peritônio se tira, mais processo inflamatório se gera. Então, a gente não pode fazer um tratamento que o tratamento mate o paciente, né? Então, a gente tira áreas doentes e não áreas sãs. Em relação aos cistos de ovário, acho que a gente tem que tranquilizar a paciente. Cistos funcionais, eles acontecem, né? E eu sempre digo, um cisto que é uma bola d'água, que só tem conteúdo, a chance disso ser maligno pode ser de 7, 10 centímetros, é praticamente zero. Só não digo zero porque em medicina não existe nem 100%, nem zero, tá? Mas a chance é praticamente zero. E tranquilizar essa paciente, fazer a imagem numa época mais adequada, então faz ali logo depois da menstruação, para você não ter esses artefatos,
né, de confusão diagnóstica. Celso. Parabéns, Cris. Gostoso ouvir essa forma fácil de chegar para a gente, a sua informação. Assim, indo direto ao ponto, você mostrou a incidência grande dos tumores benignos e de grandes volumes. Então, cistoadenoma seroso, mucinoso. E você mostrou também, com bastante propriedade, a dificuldade que se tem que ter para não se romper essa cápsula durante a abordagem. A pergunta é o seguinte: hoje, com toda a classificação ao RADS, com ressonância, com marcadores e com ultrassom, eu estou autorizado num cistoadenoma de grande volume, que aí eu não teria outra forma de tirar ele íntegro fazendo uma chifopúbica, eu estou autorizado, por essa imagem que praticamente me sela um diagnóstico de benignidade, entrar, aspirar esse líquido para fazer a cirurgia via laparoscópica sem a necessidade de uma chifopúbica, por exemplo? Então, a nossa opinião até do grupo é sempre tentar preservar muito essa questão oncológica. Então, a depender do tamanho do tumor, você vai precisar fazer uma chifopúbica independente, porque existe o risco. Principalmente nos tumores mucinosos, a gente tem uma grande problemática que é a seguinte: no mesmo tumor, a gente pode ter áreas benignas, borderline e malignas. Então, às vezes, aparentemente parece um tumor benigno, e o patologista, o bom patologista, quando ele vê um tumor mucinoso de ovário, ele vai falar tumor mucinoso, ponto. Ele não vai te dar outra informação. Por quê? Como o tumor é grande, você pode ter diferentes tipos histológicos dentro da mesma lesão. Se ele ficar te falando, borderline, ele pode, assim, no mínimo borderline ele até pode falar. Mas o ideal nos tumores mucinosos, ele não fechar diagnóstico, porque a gente tem essa diferença, tá? Então, uma alternativa, dependendo do tamanho do tumor, que a gente pode fazer, é usar laparoscopia, por exemplo, fazer o inventário da cavidade, talvez abrir uma incisão menor, por exemplo, infraumbilical, para você... Por que a gente abre a chifopúbica? Porque a gente precisa inventariar a cavidade, tá? E com uma incisão transversa, é impossível você fazer avaliação da cavidade, tá? Então, alternativas a isso é fazer incisões menores, talvez infraumbilicais, fazer um inventariário laparoscópico, por exemplo. Um método que a gente já usou, inclusive eu já fiz uma vez, é por laparoscopia, fazer esse inventário, passar um saco, proteger essa lesão, aí aspirar dentro do saco, tá? E aí retirar por via vaginal, tendo feito a esterectomia, tá? Isso eu já fiz e acabou aspirando o restante. Dei o ponto, né, antes de puxar com o saco, e tirei o restante, aspirei por laparoscopia, tá? Então, são condições que a gente tem que sempre pensar na estratégia que a gente vai usar. Existem várias estratégias, desde que você não fira os princípios oncológicos. Então, essa coisa de abrir fenestil, aspirar, isso não deve ser feito, porque a gente não vai conseguir, por exemplo, inventariar o abdômen superior, tá? Então, seguindo os princípios oncológicos, se você consegue usar estratégias diferentes, elas podem ser utilizadas, né? Sérgio Ribeiro, antes, ele quer fazer... Está aqui o microfone. Acho que a única coisa que diferencia é a idade da paciente, né? Acho que esse é o ponto. Você tem um cisto a gente já operou, de 16 litros, 18 litros, numa paciente ainda no MENACME, com nenhuma imagem, com a ressonância mostrando nenhuma alteração, você pode ter um tipo de atitude. Se tem uma paciente de 20 anos, com cisto de 4, 5 litros, você mesmo falou, nessa idade, a chance de ter um tumor seroso é baixíssimo, né? Mas a gente tem os borderline, que a gente não pode esquecer. Sim, lógico, mas levando em consideração isso, eu acho que o grande fator diferencial é a idade, Celso. Quando eu estou na paciente acima dos 50 anos, eu sou mais conservador nesse aspecto. Nas pacientes mais jovens, se eu tenho um bom exame de imagem, tudo indica benignidade, eu posso usar uma estratégia. Aí cada um tem a sua estratégia, né? Eu uso uma estratégia onde eu consigo tratar essa paciente por laparoscopia, né? Então, é isso. A gente tem um caso junto só, é por isso que eu estou fazendo a pergunta, e eu queria que ele fizesse a intervenção. É uma paciente de 60 anos, tá? 59 anos, extremamente vaidosa,
magra seria, mas com uma gravidez de um volume, uma gravidez de 9 meses. Então você não teria outro acesso a não ser a fazer a abordagem laparoscópica aspirativa para continuar a fazer. E o que a gente fez foi o ORADS. O ORADS foi extremamente valioso, com marcadores negativos, o ORADS 1, e aí a gente fez a opção e ela ficou muito feliz porque já haviam indicado uma tifopúbica para ela. Se for um tumor, por exemplo, que é só líquido, não tem nada, só cístico, que não tenha nenhuma característica, ok, não tem problema. Como eu disse, a chance de você ter um tumor que é só líquido, que não tem nada dentro, nem vegetação, nem trave, nem nada, aí tudo bem. Mas se você tem um tumor que tem qualquer outras características, isso a gente não sabe. Mesmo as pacientes jovens podem ter, por exemplo, tumores borderline, que atinge essa faixa etária jovem. Outra coisa, se a gente tem essa abordagem, a única coisa é falar para o paciente, olha, existe um risco, você quer, né? O paciente tem que estar ciente do risco que está correndo. Se tiver qualquer característica ultrassonográfica que mostre que não é um cisto puro, tem que conversar bem. E decisão sempre compartilhada, né? O cisto simples Decisão é é sempre praticamente zero compartilhada. de ter tumor, né? Perfeito. Sérgio Podgaiac. Parabéns, viu, Cris? Aula excelente, super didática. Só trazer essa questão da relação com a endometriose. A gente sabe das indicações de tratamento clínico baseados no protocolo aqui da clínica, no protocolo da Febraso, e dessa associação de risco relativo alto com malignidade da endometriose, mas de risco absoluto bem baixo. Então, na hora que a gente fala sobre isso, e você colocou enorme lá, 19 vezes o risco, a gente tem que tomar cuidado de não deixar nem quem está em formação, muito menos a paciente, com medo de que, pelo fato dela ter endometriose, ela tenha um risco enorme de ter uma doença maligna. Porque, senão, isso pode dar a impressão de que qualquer endometriose tem que ser operada. Não, ali estava separado. Não, eu sei, né? você falou isso, mas tem que deixar bem claro de que essa não é uma indicação de se pensar numa cirurgia, porque você tem um endometrioma pequeno, por exemplo, mas eu vou fazer a cirurgia porque você tem risco de ter câncer. A gente sabe o furor das pessoas em querer operar endometriose, e até essa história que você falou da peritonectomia, que é escandalosa em paciente com endometriose, que tem, infelizmente, colegas que fazem, justamente para a gente ter essa tranquilidade de não criar uma indicação cirúrgica por risco de malignidade. Eu acho que isso é bem importante. Eu sempre falo, na verdade, que as indicações, inclusive de endometriose, vem diminuindo muito quem são os pacientes que a gente opera. É muito restrito, na verdade, quem a gente deve operar, né? A questão talvez mais do alerta seja, principalmente nas pacientes pós-menopausa que tiveram isso, avaliarem esses endometriomas, seguirem esses endometriomas, porque existe esse risco de malignização. Talvez o alerta foi mais nesse sentido, não tenha me expressado tão bem, e ali era em relação especificamente a endometriose profundas e endometriomas no tipo 1, né? Que a gente tem esse aumento maior, né? Mas a gente sabe que tem um monte de gente que tem nada, vai lá e opera, falou endometriose, ou apareceu endometriose profunda, tem que sair operando. E não é, a gente sabe que quando você tem acometimento ali do ureter, ou obstrução intestinal, risco de obstrução intestinal, é muito mais fechado nessa avaliação de cirurgia. Essa preocupação do Sérgio, a gente tem insistido muito aqui, porque teve uma febre de fazer ressecção de intestino, em endometriose profunda, endometriose intestinal. Mesmo nos endometriomas, a gente insiste muito e sempre coloca como conduzir o endometrioma de ovário. E com indicações bem precisas, né? Então, acho que... Mas ficou bem claro dela, mostrando que endometrioma e endometriose profunda intestinal mais associada com o tipo 1, isso. E a peritonectomia vem porque o epitélio superficial do ovário é de origem celomática. Por isso que ele transforma em tudo, células claras, células endometriais, seroso, que é tubário.
intestinal, que é o mucinoso. E aí tirava o peritônio também. Aqui no ICESP, no começo, né, Cris, fez muita peritonectomia, eu me lembro, tinha Morreu muita gente. muita gente, uma coisa... Agora nós temos o Pedro, depois o Ruiz e o Gustavo pediu também, e o José Maria. Cris, Você pediu também? Então já de passo. duas perguntas. Eu faço muito ultrassom no consultório e nos ciclos menstruais consecutivos, 2, 3 vezes da mesma mulher. E não é raro as situações onde eu me deparo com cistos com sinais sugestivos de vegetação com Doppler duvidoso. E eu fico muito na dúvida quando eu devo prosseguir a investigação ou não. Obviamente que não é sempre, mas em algumas situações eu fico na dúvida quando devo prosseguir a investigação. Então a gente pediu uma ressonância na paciente que aparece um cisto surpreendentemente com uma imagem sugestiva de vegetação e com um Doppler duvidoso. A segunda questão é que não raro pacientes com endometrioma, a gente esvazia o endometrioma para fazer estimulação ovariana por uma questão espacial mesmo. Esse líquido que a gente esvazia do endometrioma, a gente despreza. Você acha que devia ser submetido a uma celularidade ou não? Eu nunca pensei em uma indicação, mas vendo que você relacionou, e como o Sérgio falou, com situações oncológicas, talvez fosse uma oportunidade de a gente mandar para a citologia ou não? Assim, a gente não tem um protocolo em relação a isso, tá? Acho que também o que pesa mais quando se avalia o endometrioma são características, por exemplo, presença de algum componente sólido ou que tenha vascularização. É muito característico no ultrassom o endometrioma, né? E essa questão de ter o componente sólido, às vezes, eu já me confundi olhando no ultrassom, até pedi para a Patrícia Penacchiotti já me dar algumas ajudas com isso. Às vezes você tem coágulos que eles se simulam, às vezes ficam presos ali no cisto e eles simulam um componente sólido, né? E aí você vai ver realmente só um coágulo que ficou preso ali, que não tem vascularização nem nada, né? Então acho que é mais isso. E se realmente você tem a dúvida, aí prossegue para uma ressonância, se tem esse componente sólido. Para a gente não criar mais um exame, né? Eu acho que não tem muita indicação do aspirado de um endometrioma, numa indução de ovulação, num tratamento de infertilidade, a gente vai criando mais amarras, vamos dizer assim. Já chegam os marcadores. Ruiz. Bom dia a todos. Cris, parabéns pela apresentação, sempre muito didática. A gente tem observado hoje um descalonamento das cirurgias em todos os cânceres, né, em geral em si. Como você falou muito bem, o tratamento não pode ser pior que a doença e o paciente não pode morrer especificamente do tratamento dessa doença em si, porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. Nesse sentido, a gente tem observado também o crescimento das orientações preventivas que dizem respeito a estilo de vida, né? Hoje tem a medicina do estilo de vida, a qualidade de vida em si, e a gente vê isso muito em câncer de mama, a obesidade como um fator de risco muito importante pelo processo inflamatório, aumento de IGF e outras ações propriamente ditas. Como que você vê isso especificamente em nível populacional, né? Porque eu entendi que você me falou que não tem rastreamento, ok, já aprendi isso com você. Agora, existe alguma medida que a gente possa baixar o risco populacional do câncer de ovário propriamente dito, que na prática pode ser tomada no nosso dia a dia? É exatamente isso. Eu acho que para todas as doenças, em geral, todo mundo quer uma pílula mágica que resolva todos os problemas. E eu acho que populacionalmente a gente tem que lutar muito com campanhas. Isso deveria partir da gente, em cada um em seu consultório, e ter coisas mais governamentais relacionadas a isso. Por exemplo, na Conitec, a gente não tem aprovação de nenhum método medicamentoso para tratamento de obesidade. Eles consideraram que nem sibutramina, nem a bupropiona esqueci o nome agora, que não era custo efetivo. Eu acho isto bizarro, né? Que eu acho que, por exemplo, você imagina, não são só as doenças cardiovasculares, você tem toda a parte de câncer relacionado a isso. E a gente precisava ter drogas efetivas, como Ozempic, Mounjaro, que vai chegar aí, e que isso fosse incorporado no SUS. Então, acho que falta muito. A Beso tentou, com peso, tentar entrar com isso na Conitec,
só que não foi aprovado, eu não entendi ainda exatamente como que foi essa questão da... Eu não assisti lá a seleção da Conitec, uma hora eu preciso assistir para ver, mas eles não consideraram. E é muito difícil, principalmente nossa população mais carente que a gente atende. O que eu tento aqui no ICESP mesmo, que os residentes falam que, nossa, eu nunca ouvi uma explicação sobre essa. Eu falo assim, precisa fazer atividade física, oriento como deve ser essa atividade física, de forma simples, que não gaste. E eu falo que a melhor dieta, não precisa nem de nutricionista, é o prato de sobremesa colorido. Então você come só no prato de sobremesa, metade do prato, verduras, legumes, no outro um quarto uma proteína barata, pode ser ovo, pode ser qualquer coisa, e na outra você come entre leguminosas e um carboidrato que não seja de alto índice glicêmico. Então é uma dieta relativamente simples, fácil, evitar então ultraprocessados e que é factível de se fazer, né? Então eu sou adepta à dieta do prato de sobremesa colorido. Só que não pode repetir também. E o ovo não está mais barato assim também, viu? Ultimamente eu tenho comprado o ovo, não está muito barato ainda. Se for de galinha, então não presa, é mais caro ainda. O caipira. Alcione. Cris, muito boa a tua apresentação. E foram citados aqui casos pontuais. O que me preocupa em relação a tumores de ovário é na faixa etária que eu atendo, crianças e adolescentes, que a gente recebe coisas absurdas de fora de São Paulo, de fora do HC, em termos de conduta intempestiva. Mas, recentemente, é um dos casos que eu ia conversar com o professor, na próxima conversa com ele na sala, teve um caso revoltante aqui, que eu evitei, inclusive, de conversar com o professor imediatamente, porque eu estava muito exaltado e revoltado. Me chamaram... Mas não era comigo, hein? Não era comigo, era com quem conduziu o caso. Então, a minha preocupação é também com o cirurgião. A minha preocupação é com o cirurgião geral, em especial o cirurgião infantil. Com todo respeito ao cirurgião infantil que não está aqui presente, mas ele disse assim, como é cirurgia infantil, tudo que é cirurgia em criança é deles. E eu fui chamado na sala do nosso ambulatório para fazer indicar uma reposição hormonal para uma menina. Aí eu fui lá ver, mas o que era? Ela estava numa cadeira de roda. Por que na cadeira de roda? Porque é o 3º dia de pós-operatório da menina. Ela é do Nordeste, ela iria de alta, não ia fazer seguimento aqui, então eu queria que eu fizesse a reposição hormonal. Falei, não, por que ela foi? Porque fizeram anessectomia bilateral numa menina de 14 anos com teratoma maduro cístico bilateral. É um tumor mais fácil que tem da gente fazer o diagnóstico sem operar. Antes de operar, você tem o Sérgio que faz, nesses tumores menores, o Sérgio que faz todas as minhas pacientes. É tranquilo. E deixa tecido ovariano, né? Nunca, olha, não preciso dizer quantos anos eu estou aqui e meu trabalho de mestrado foi tumor de ovário em criança e adolescente. Então, eu estudei toda a casuística. Não, né? Foi nos primeiros 50 do século passado. Quem participou foi Nilo Bosini. Pois é, então é o seguinte, só para terminar, nunca na minha vida eu tirei o ovário por cistodermoide. Nunca. Sempre se conserva. Por maior que seja o tumor, a gente conserva o ovário. E essa menina foi operada, o que me revoltou foi o seguinte, essa menina vai para o Nordeste, lá para a terra dela, vai seguir lá, e os colegas de lá vão achar que a nossa conduta aqui é fazer anessectomia em menina de 14 anos com teratoma maduro cístico. Então, o cirurgião geral é o maior risco que nós temos. É um fator de risco. Doutora Alcione, é bem revoltante. No final do ano passado, eu também atendi no consultório. É criminoso isso. Uma moça que já estava então aí com 45 anos e aos 18 anos ela veio do Nordeste e foi parar num hospital aqui da Zona Sul e foi feita também uma anexectomia bilateral por teratoma, né? Então, eu acho que a nossa função
exatamente ter oportunidades como essa para a gente discutir, expor essa questão, né? E a gente que tem essa da universidade, a gente tem que disseminar em congressos, em aulas como essas, ter essa oportunidade de orientar, de explicar e falar a melhor forma. E, infelizmente, a gente vai ter esses casos criminosos, né? Mas a gente tem esse papel de orientação, que eu acho bastante importante. Gustavo. Oi, Cris, parabéns. Na sua cirurgia você deveria ter pedido o HE4, que aí você ia ficar mais tranquila, né? Mas não era a tinha sua ainda, tese, hein? Eu não tinha o que fazer lá. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta com relação a, por exemplo, o clínico, que quando ele encontra uma situação de um cisto complexo ou então de um cisto duvidoso, quando ele vai precisar chamar o oncologista, a Cris, para operar com ele, porque na verdade é o seguinte, tem algum teste melhor? Então você tem o OVA, você tem o ROMA, você tem o IOTA, você tem o RADS. Tem alguma ferramenta em que você pode proteger mais a paciente, no sentido de falar assim, eu vou entrar preparado para se der algum problema ali na hora? Como é que é? Aí é todo o cenário clínico, né? A gente, como eu falei, a gente vai ter variações de tipos histológicos, que a gente sempre tem que ter em mente qual tipo histológico aparentemente você vai ter, dependendo da imagem e do marcador. Vai ter a questão também da idade da paciente, tá? E desde que você tome todos os cuidados oncológicos, aí entra a questão que a Malu também comentou, explicar para o paciente exatamente isso, que existe essa grande gama de tipos histológicos, que existe essa possibilidade da gente ter que voltar no segundo tempo. O ginecologista geral, ele pode abordar essas massas anexiais, desde que siga os princípios oncológicos. Então, acho que... Porque é muita massa anexial. O especialista não dá conta de fazer tudo isso. Então, acho que isso é uma questão para ginecologistas que fazem ginecologia geral também, né? Acho que essa é a mensagem. Eu já vi. Eu acho que... Se quiser me chamar, pode, tá? Viu, Gustavo? Eu acho que uma coisa que o Jesus sempre fala, o professor Jesus sempre fala que se não está em condições, realmente nem mexe. É isso que nós temos que passar. Essa é a mensagem, Porque se eu não estou em condições, eu vou encaminhar para quem pode dar uma assistência mais completa do que a que a gente faz. José Roberto Filassi, uma pergunta. Seu microfone, por favor, Filassi. Já vi. Obrigado, bom dia. Parabéns, Cris. Excelente apresentação, né? E por causa dessas dúvidas de massa ovariana que saem essas condutas que vocês falaram de teratoma, né? E o médico se sai bem, porque ele fala, graças a Deus não era nada benigno, né? Depois de fazer um estrago desse daí. Você comentou bem, eu fiquei feliz do descalonamento da cirurgia. Eu queria duas opiniões, dá licença, professor, duas opiniões. Uma, foi apresentado aqui que a cirurgia minimamente fazia laparoscópica para câncer de ovário tem tido prognóstico pior do que a cirurgia aberta por os fatores relacionados à laparoscopia. E a segunda é o seguinte, qual a conduta que você sugere para uma paciente pós-menopausada, que é muito comum fazer ultrassom transvaginal e achar cistos ovarianos anecóicos, com parede fina, septos, sem septos ou septos finos, e que cistos pequenos, 2, 3 centímetros, qual que é o paciente, obviamente, de risco populacional, o que você sugere que se faça nesse sentido, nessas casos? Então, como eu comentei anteriormente, os cistos anecóicos que não tenham nenhum componente sólido, a chance de malignidade é praticamente zero. Desde que essa paciente não seja sintomática, a gente não deve, na verdade, fazer nada. Como diz o professor Jesus, não é nada melhor que você possa fazer por um paciente assintomático. Então, esses casos, se você tiver um cisto que ele é completamente anecóico, e a gente vê com uma certa frequência nas pacientes pós-menopausa, essas não são alterações, é uma coisa fisiológica, vamos dizer assim. Essas massas não devem ser abordadas, se o paciente é assintomático, a gente não deve se preocupar muito com essa... Mas essa paciente deve ser seguida, porque se por acaso tiver uma modificação, por exemplo, tiver um componente sólido que aparecer ou começar a aparecer um septo, aí sim essa massa deve ser abordada.
desde que ela continue um cisto anecoico, isso não tem problema nenhum. Sem vascularização. Sem vascularização, nem nada. Esse conceito da laparoscopia para o câncer de ovário, na verdade, ele não é muito correto. Talvez teve alguma confusão. O que existe é o LAC trial, que ele é relacionado ao câncer de colo do útero, tá? Então, os tumores iniciais de colo do útero, esses sim, a gente tem uma discussão grande que não devem ser mais abordados por laparoscopia, porque a gente altera o prognóstico. Talvez o câncer de colo é uma das doenças que mais vem mudando nos últimos tempos. Agora a gente tem o SHAPE Trial, que talvez em algumas situações específicas a gente poderia utilizar a laparoscopia, mas é sempre a exceção da exceção, o caso tem que ser muito bem selecionado. Para o câncer de ovário, a gente ainda não tem trials que falem, olha, isso aqui não pode ser feito por laparoscopia, tá? Tanto no câncer inicial, eles autorizam essa realização do tratamento do câncer de ovário, e nos casos já avançados, em que você tem carcinomatose, alguns cuidados você deve tomar, porque a gente, por exemplo, faz muita laparoscopia diagnóstica para biópsia, porque o nosso serviço de imagem está demorando muito para fazer as biópsias, então a gente acaba fazendo laparoscopia para fazer o PCI e fazer biópsia, tomar cuidado com a questão dos trocáteres. Então faz uma punção central, que depois você vai fazer a incisão mediana e ressecar esses portais para você não ter metástase nos portais, né? Então ter esse cuidado só. Mas não é proscrito a laparoscopia na abordagem de massas ovarianas. José Maria. Parabéns, você falou muito bem, uma didática importante e o principal, mostrou experiência prática aqui para gente. Mas eu tenho duas dúvidas. Uma em relação à oforectomia ou a salpingo-oforectomia bilateral e a outra sobre quimioterapia intraoperatória. A primeira, você falou muito bem a respeito da salpingectomia oportunística, que eu acho que é um bom senso. Na hora que você vai fazer uma esterectomia, você já aproveita e já retira a tuba. Mas tem oncologistas que defendem nas mulheres de alto risco ou que já tiveram câncer de mama, a oforectomia ou a salpingo-oforectomia bilateral. Eu queria saber a sua opinião. E a segunda, sobre a quimioterapia intraperitoneal. Se existe, eu li alguns trabalhos que poderia ter alguma vantagem, mas numa primeira laparoscopia ou laparotomia que você retira os ovários, você acredita, pelo que se mostrou, que talvez seria melhor a parafina para uma outra decisão. Talvez esse não seria o primeiro momento de fazer essa quimioterapia, se ainda tiver espaço na propedêutica do tratamento do câncer ovariano. Então, a quimioterapia hipertérmica, né, a HIPEC, ela, nos dias atuais, ela teria um papel nos casos de cirurgia de intervalo, que é isso. Então, você faz ali 3 a 4 ciclos de quimioterapia e aí faria a citorredução. Ela só é benéfica quando a gente atinge a citorredução completa, ou seja, tira todo e qualquer tumor visível, tá? Existe um trial feito na Holanda sobre isso, né? Mas é um pessoal que tem extrema experiência em citorredução. A gente acredita, na verdade, que o papel mais importante nessa questão é você conseguir a citorredução completa. Então, a quimioterapia hipertérmica, ela está guardada, então, para nessas situações de cirurgia de intervalo, tá? Poderia ser utilizado nesse cenário. Tá? A gente não teria papel para fazer isso na cirurgia primária, tá? Em relação à salpingo-oforectomia, isso é uma discussão importante da gente fazer, porque a gente tem que entender a doença, tá? Por que os oncologistas, talvez, eles forcem a barra para a gente fazer a salpingo-oforectomia? Porque a via de disseminação, a gente tem descoberto nos últimos tempos que talvez a gente não tenha exclusivamente essa disseminação por via tubária, né? E a gente possa ter alguns escapes do surgimento por outras vias, né? No meu entender, a gente poderia fazer a salpingectomia o mais cedo possível, pensando nesse processo de carcinogênese, e aguardar por um segundo tempo essa oforectomia. A grande problemática que eu já tenho em alguns casos e eu fico quebrando a cabeça é quando que eu vou fazer a oforectomia, né?
a gente acaba cedendo alguma pressão porque a gente não tem trial com isso. Está correndo um trial que deve sair em 2028, né, que ele falou, que é exatamente sobre esse assunto, né, de fazer a salpingectomia e depois a oforectomia. Mas a gente não tem dados sobre isso. Tudo isso é especulação que a gente conversa pela lógica com o paciente. Então, eu tenho alguns casos que o paciente topou, falou, olha, tirou lá, tinha câncer de mama, mutada, BRCA1, teve câncer com 31 anos, não queria mais ter filhos, a gente tirou aos 31 anos a tuba, e aí eu fui tirar o ovário com 39 por pressão do oncologista. Mas no final das contas, a tuba foi vista, a tuba tem que ser vista de um processo específico, o tubário, ele não é, o corte não é igual a qualquer tuba que se avalia, tá? Tem um protocolo específico para ver essa tuba. Não tinha nada e no ovário depois também não tinha nada. Então foi uma pena, porque talvez essa paciente pudesse segurar. Só que infelizmente, como você não tem um trial para bancar isso, você acaba cedendo pressão do oncologista. Mas pelo menos ela ficou 8 anos aí com o ovário dela. 8 não, porque ia ser com 35, 4 anos, né? E os oncologistas assustam. Professor Nilson. Bem, queria te parabenizar, Cris, pela belíssima apresentação e dá gosto de ver, né? Que a gente viu aqui passar pela residência, vendo o seu progresso sempre não gradativo, mas de uma forma bastante intensa e rápida, e além da sua didática. Você nos poupa muito tempo de querer procurar as coisas com o que você falou, né? E até complementar o que a Malu falou, acho que você trouxe muitas mensagens muito importantes para a gente, né? Em questão dos marcadores tumorais, que você já colocou muito bem. Eu conheço bem o Gilmore, né, que fez a publicação de 2009 do Roma. Ele passou uma boa parte da vida dele dentro da Yale University, trabalhando com marcadores tumorais. E a última vez que eu vi, ele falou, lamentavelmente, eu gastei boa parte da minha vida numa coisa que, infelizmente, não deu certo, né? Eu tinha essa esperança também. Não deu certo. Então, viajei muito com ele em eventos e é uma pessoa magnífica, didática grande, fala espanhol fluente. E queria te parabenizar pela sua apresentação e das mensagens que você deixou, né? Desde o estudante, que a gente nem sempre lembra, né? Porque hoje ele está envolvido numa pedida do xizinho dos exames completos, e você mostrou por que tem que se pedir o exame. O que você deseja, o que você quer. Você passou uma outra mensagem do estudante também elevando na congelação, né? O trabalho que dá e a dificuldade que a gente não tem. Muitas vezes a gente, operando uma paciente, a gente não imagina o trabalho que dá. A gente imagina que é tranquilo. E lembrar que a medicina muda. Quando o Alcione fez o mestrado, eu estava no ovário da minha mãe e no testículo do meu pai, né? Como o Sérgio Ribeiro, né? Então, lembrar uma coisa importante, era obrigatório para a gente ter a congelação, né? E como as coisas mudam em determinados momentos, né? Antigamente era uma mensagem única, né? Uníssona. Hoje não, você fatia as mensagens pela faixa etária, talvez pelos recursos, né, de exames como o ultrassom ou a ressonância. Então, acho que são mensagens muito importantes que você deixa. E num curto intervalo de tempo, são muitas mensagens que a gente sai daqui, né? Então, é isso que dá gosto na reunião, quando a gente vê uma reunião como essa que se apresentou. Queria te parabenizar. Lógico, parabenizo você, mas é o grupo, né? Sim, é através do grupo que se faz as coisas, né? Então, acho fantástico isso. Sem o grupo, a gente sempre fala que cada um tem um pouquinho de expertise e juntando dá o melhor cenário possível, né? Então, eu sou muito grata a fazer parte desse grupo e a gente vem mudando condutas e discussões e cada um traz uma perspectiva diferente e nisso a gente vai crescendo, vai mudando esses conhecimentos e tentando aprimorar cada vez mais para a gente dar um melhor tratamento para o paciente. Então, só chamar a atenção ainda pelo que também o Podgaek, o Sérgio, falou, acho que bastante importante, né? Lembrar que teve uma época que basicamente a endometriose era muito cirúrgica e a gente vê que hoje, mesmo ela aumentando o risco relativo, é razoável, mas quando é risco absoluto, né, e eu gosto mais ainda do risco atribuível. Quando você põe o risco atribuível, então aí
a representatividade do risco em si para aquela paciente é muito pequeno. E lembrar que hoje, cada vez mais, principalmente com as novas normas, se utiliza muito, às vezes, medicamentos hormonais, que, em geral, ou é a pílula combinada, ou é o próprio progestagênio, que é no ovulatório, que diminui muito o risco de câncer, inclusive de ovário, né? É o melhor medicamento, a melhor terapêutica no sentido de prevenção, né? Então, são todas coisas que contribuem. E talvez essa reunião, ela possibilita, aqui na clínica, isso. Você tem várias pessoas expertas em assuntos específicos e você vê os pareceres das mais diversas, quer seja de futuro reprodutivo, quer seja do ponto de vista endometriótico, quer seja o ponto de vista de câncer. Então, isso é muito bom. Parabéns. Obrigada. Os alunos do 6º ano, alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, tá bom. Cris, parabéns. Obrigada, professor. Excelente e muito obrigado. Obrigada.